Adilson, como a gente conversou, né, estamos recebendo já aqui o Roberto Carlos Castilho, nosso amigo Beto Castilho, né, Beto? O Beto é contador, é empresário contábil, subdelegado do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, representa aqui nossa Balneário Camboriú. E essa época do ano, toda época do ano começa aquele negócio, imposto de renda. Tá na hora de acertar as continhas com o bicho. E as dúvidas permanecem sempre quase as mesmas, não é, Beto? O pessoal sempre fica meio que boiando nessa época, né? Por isso que é muito importante a tua presença aqui pra gente e para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores. Isso aí, Osmar. Bom dia. Então, Osmar, o Adilson, a Inalda, a todo o pessoal da casa aí, os teus ouvintes e telespectadores. Eu queria dizer inicialmente que eu faço parte daqueles que gostam de ouvir o programa e ouço todas as manhãs, quando estou indo para o trabalho, eu vou ouvindo a rádio e o programa de vocês aqui. Inclusive. Foi boa essa, inclusive. Então, quando chega nessa época, aí meados de março e até o dia 30 de abril, todos os contribuintes têm a obrigação de prestar contas com o Leão, né? De fazer o ajuste na sua declaração do imposto de renda. O ajuste é justamente aqueles contribuintes que pagaram a mais imposto em 2014, eles vão receber de volta aquilo que eles pagaram a mais. E aqueles que pagaram a menor, vão pagar a diferença daquilo que eles não pagaram em 2014. Isso acontece muito quando as pessoas físicas, elas recebem de 2 ou mais fontes. Porque quando uma pessoa física recebe rendimentos de uma fonte, recebe rendimentos de outra fonte, e em cada fonte ela é tributada, por exemplo, a 15%, quando se somam esses valores na declaração do imposto de renda, a tributação dela sobe de 15 para 27,5, até para uma tabela maior. Então, nesse caso, acontece o fenômeno desse contribuinte, apesar de já ter tido todos os seus rendimentos tributados durante o ano, ainda ter que pagar mais imposto na declaração de ajuste. Eu queria até frisar que o nome da declaração não é declaração de imposto de renda, é declaração de ajuste anual. Por isso que acontece esse fato. Alguns contribuintes que têm uma única fonte, eles têm os rendimentos tributados, e desses rendimentos tributados, eles têm a parte que o governo já conhece, que é a parte da Previdência, por exemplo, ou em alguns casos pensão alimentícia, que já são descontados direto na fonte. Então já é fácil para fazer o cálculo. Mas, por exemplo, uma despesa médica, um plano de saúde, ou outras contribuições que esse contribuinte faça, o governo não tem conhecimento. Então o contribuinte faz a sua declaração, lança todos aqueles rendimentos que ele recebeu, lança todos os pagamentos que ele fez, e em alguns casos ele consegue ainda restituir um pouco daquele imposto que ele pagou. Por isso o nome, declaração de ajuste anual. Então, pode perguntar, Dilson. Ô, Beto, vou perguntar o seguinte, né? Geralmente as pessoas que estão acostumadas a realizar o pagamento, o acerto, enfim, que são as pessoas que ganham bem mais, são empresários, o pessoal tem pessoas próprias para fazer isso já. Geralmente a dúvida é daquele que ganha um pouco menos, né? Ganha ali no limite, ganha um pouquinho a mais. Qual que é o valor hoje arrecadado anualmente para que a pessoa tenha que declarar? Certo. Nós temos então alguns quesitos para que o contribuinte esteja obrigado a entregar a declaração. O primeiro quesito e principal é ele ser um contribuinte residente no Brasil. A própria legislação frisa esse caso. Depois, ele tem que ter recebido rendimentos tributáveis, salário, por exemplo, pensão alimentícia, ou outros rendimentos do trabalho superior a R$ 26.816,55. Esse é o somatório do ano inteiro. Isso dá uma média aí de 2.000 e pouquinhos reais por mês. Então, o contribuinte que recebeu no ano calendário de 1º a 31 de dezembro de 2014, rendimento superior a R$ 26.816,55, ele está obrigado a entregar a declaração de ajuste anual, não importando se ele vai se enquadrar ou não em algum outro item de obrigação. Se ele estiver enquadrado em um só das obrigações, ele já está obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Certo. Nós temos outros casos de obrigação. Pessoas que tiveram rendimentos isentos, por exemplo, rendimento de caderneta de poupança, ou recebeu uma doação de valor superior a R$ 40.000, que são os rendimentos isentos,
o contribuinte também vai estar obrigado a entregar a declaração. Temos também o caso daqueles contribuintes que, no ano de 2014, fizeram venda de bens móveis ou imóveis e tiveram imposto apurado pelo ganho de capital. Esses contribuintes também estão obrigados a entregar a declaração de ajuste anual. Alguns casos de atividade rural, não é muito nosso caso aqui, mas temos alguns contribuintes também. E aqueles contribuintes que têm bens e direitos, ou seja, o seu patrimônio superior a R$300 mil. O importante é frisar que esse patrimônio se mede pelo valor da aquisição, pelo valor da escritura, não pelo valor venal do imóvel. Não importa o valor que está lançado na prefeitura, não importa o valor que o cartório de registro de imóveis vai atribuir a esse valor, importa o valor que está lá na escritura, o custo de aquisição desse imóvel para o contribuinte. Isso a gente tem que deixar bem claro. Certo. E na questão das pequenas empresas, do microempresário, como é que funciona, velho? Vamos direto no MEI. Certo. Né? O MEI que é o caso mais comum. Os rendimentos auferidos pelo MEI, que são de no máximo até R$5 mil mês, eles não são tributáveis para efeito de ajuste do imposto de renda, salvo aquilo que for considerado como prolabore para esse MEI. Normalmente, o MEI ele não vai estar obrigado a entregar a declaração, salvo em raros casos o MEI, só por ser o MEI, ele vai estar obrigado, mas em raros casos. Porque se o faturamento dele máximo é R$5 mil, não imagino que ele receba mais de R$2.000 e poucos por mês de prolabore. Agora, se for lançado como prolabore, e o valor exceder a 26.816, ele também vai estar obrigado a entregar a declaração de ajuste anual. Porque se tiver ganhar 5 mil, vai ter que abater despesa. Vai ter que lançar lá no programa do imposto de renda. O programa faz todos os cálculos. O importante, né, Osmar, que a gente sempre fala, é fazer a declaração com um contador, fazer a declaração com o empresário da contabilidade. Porque o empresário da contabilidade, ele está preparado, ele foi treinado. Nós fizemos recentemente aí no nosso sindicato dos contabilistas um treinamento para fazer o imposto de renda. Então nós não pegamos o programinha, o manual, fazemos uma leitura rápida e vamos nos aventurar a fazer imposto de renda. Não. Nós temos empresários na contabilidade, na cidade de Balneário Camboriú aí há mais de 30 anos fazendo declaração de imposto de renda. Eu quase que peguei a época da datilografia. Quase que peguei. Passei raspando ali, a gente já entrou direto no sistema. Já está ficando meio grisalho igual a eu. Assim, é que a fluorescente da minha sala lá é muito forte, né, Osmar? É igual aqui a de vocês. Então, é importante que o contribuinte se assessore com o empresário da contabilidade. Porque o empresário da contabilidade ele vai orientar o contribuinte na melhor forma de declarar, se no modelo completo ou no modelo simplificado. Nós temos 2 modelos para fazer a declaração. E o empresário da contabilidade, ele vai estar os 5 anos junto com esse contribuinte, porque se acontecer qualquer problema na declaração, qualquer inconsistência que a gente chama, a Receita Federal vai chamar esse contribuinte e o empresário da contabilidade, que é o empresário responsável, ele vai acompanhar o seu cliente e o contribuinte da Receita Federal até a resolução final desse problema. Certo, certo. A Solange está na linha, Inalda? A Solange está na linha, quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Para o nosso ouvinte. Solange, bom dia, pode perguntar. Bom dia, Gilson, bom dia, Osmar. Dá um pouco de retorno, por favor, o nosso amigo Mauro e o Edson. Tem o fone aqui. Alô. Pode falar. Bom dia. Eu queria saber a respeito assim, eu não ganho esse valor de 26.816 anual, mas tenho uma casa financiada. Como é que funciona isso? Conseguiu entender, Beto? Vou repetir então. Repita para mim, você não tem o rendimento anual, mas tem uma casa financiada. Isso. Eu ganho um valor menor que esse, mas tem um financiamento, né? Que é 25 anos para pagar ainda. Perfeito. Como é que é o nome do contribuinte? É a Solange. Obrigado, Solange. Um bom dia. Dona Solange, é o seguinte, então, se a senhora não tem rendimentos e não atingiu esse valor que eu falei ali de 26.816,55 no ano de 2014, mas a senhora comprou um imóvel financiado, a senhora tem que somar tudo o que a senhora pagou desse imóvel em 2014. Se o valor pago for superior a R$300 mil, então a senhora vai estar obrigada a entregar a declaração de ajuste anual. A senhora não se esqueça que a senhora tem que somar... fazer essa soma que eu falei há pouco, do imóvel, e também verificar se a senhora não possui outros bens ou direitos
para somar tudo e colocar tudo num bolo só. É a soma de todo o patrimônio da pessoa, né? Então, no caso da dona Solange, o imóvel que ela financiou, todas as parcelas pagas em 2014 e todos os outros bens e direitos que ela eventualmente tenha. Então, ela tem que somar tudo. Se passou de 300 mil reais, ela vai estar obrigada a entregar a declaração de ajuste. Se não passou, tranquilo, não vai precisar entregar declaração nenhuma. E é importante a gente frisar, Osmar, que já há mais de 4, 5 anos não existe também mais a declaração de isento, né? Antes, a pessoa que não estava obrigada a entregar a declaração de ajuste, ela se via obrigado a comparecer no correio e fazer aquela declaração de isento. Sim. Isso já não existe mais. Aliás, a papelada agora acabou, né, Beto? Hoje, ou a pessoa entrega a declaração de ajuste anual no modelo completo ou simplificado, ou não entrega mais declaração nenhuma para a Receita Federal. Certo. O Edgar está na linha lá de Itapema. Bom dia, Edgar. Qual é a pergunta? Bom dia, é de Pissarra. Pissarras? É. Ok, vamos lá. Eu queria saber, eu comprei uma casa aqui faz 5 anos, aqui em Pissarra. Só que era pagar a prestação. Agora, esse ano que eu registrei ela em cartório e passei no meu nome, no valor de 100 mil reais. É o que avaliaram ela aí. Aí eu tenho que pagar imposto de renda? Eu tenho que declarar essa casa ou... O Beto responde. Muito obrigado, seu Edgar, de Balneário Pissarras. Seu Edgar, bom dia. É o mesmo caso da dona Solange, né? Ele tem que somar, então, o valor do patrimônio dele, incluir a casa. Se ultrapassar o valor de 300 mil reais, vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, ou declaração de ajuste anual. Se não ultrapassar, não precisa. Tem que verificar os seus rendimentos tributáveis. Passou de 26.816,55, vai estar obrigado. Mas a casa, no caso, só pela casa ele não está obrigado. Não, porque só pela casa ele não está obrigado. Eu já posso dizer de antemão para ele. Se ele tiver só esse imóvel, só essa residência no Balneário Pissarras, ele não está obrigado a entregar a declaração. Volto a afirmar que ele tem que verificar os rendimentos. Certo. Se ele não recebeu rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, aqueles que a gente falou no início aqui da nossa entrevista. Mas aí no caso que ele tenha que pagar, a casa ele tem que constar mesmo assim na declaração, mesmo que ele tenha pago 100 mil reais. Né? Mesmo que ele tenha pago 100 mil, ele tem que inserir esse bem. Mas se ele registrou essa casa nesse ano de 2015, não tem necessidade. É só se ele tivesse registrado em 2014. Não importa, Osmar, é pelo contrato. Pelo contrato. É pelo contrato. O contribuinte vai fazer a declaração pelo contrato. O que interessa para a Secretaria da Receita Federal é o custo histórico desse imóvel. Quanto que custou para o contribuinte esse imóvel até a quitação final dele. É aquilo que eu falei no comecinho ali, não importa o valor de cartório, não importa o valor de prefeitura. Importa o valor, o custo real de aquisição do imóvel para o contribuinte. Adilson Xará na linha, bom dia, qual é a pergunta? Bom dia, a gente está recebendo carnezinho do mês em casa para pagar a mensalidade mensal, né? E tem um anúncio na internet que esse carnê é falso. Ele teria como responder isso para nós? Mas carnê do que? Eu não entendi. É o carnê da cidadania. É o carnê da cidadania. Exatamente. Eu recebi isso aí ontem ainda numa rede social, dizendo que isso é um golpe. Não sei. Obrigado, Adilson. Um bom dia. Fique atento aí. Nós recebemos ontem lá na nossa empresa, eu confesso que o primeiro carnê da cidadania. Eu não tenho informação se esse carnê é verídico ou é falso. Eu não tenho. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque até então não era assim o sistema que funcionava da Receita Federal. Os MEIs, eles tinham que procurar ou a AMP ou os contabilistas para poder emitir a guia de pagamento mensal. E, surpreendentemente, começaram a aparecer esses carnês da cidadania. Eu confesso que eu não tenho essa informação se esse carnê é verdadeiro ou não. Eu tenho aqui, Osmar, licença só um minutinho, eu tenho aqui, eu recebi ontem de um cidadão, o Leandro, ele colocou o seguinte comentário: se algum comerciante tiver esse tipo de carnê, por favor, não pague. Isso é uma fraude, este carnê que as agências dos Correios entregaram para nós pagar não vale de nada para a gente, mas sim para outras pessoas, porque este dinheiro está indo diretamente para a conta de golpista. Isso aí que eu recebi. Foi o que eu falei ainda há pouquinho. Eu achei muito estranho, porque o procedimento não era assim. De repente apareceu
com os MEIs esse carnê da cidadania. Ontem que eu vi o primeiro carnê, então não consigo dizer para vocês com toda certeza, para dar uma tranquilidade pro ouvinte, se esse carnê é falso ou não. Eu confesso que eu não sei essa informação. Mas o Beto pode verificar e depois nos informa, então nós ouvimos. Nós vamos verificar junto com o Conselho Regional de Contabilidade, junto com os nossos sindicatos contabilistas, e nós vamos repassar a informação sim, Osmar, pode ficar tranquilo. Tá certo. Vani, espera só um pouquinho, Vani, que antes da tua pergunta eu tenho uns recadinhos aqui, principalmente da Páscoa Forte Atacadista, a maior Páscoa da região, economia no atacado, no varejo. Vamos conferir as promoções. Olha, o chocolate em barra Nestlé, 140 gramas, 13,49. O azeite espanhol Malaguenza, 500 ml, 5,99. A costela bovina com osso congelado, o quilo, 7,89. E a coxa com sobrecoxa de frango Jaguar, pacote congelado de quilo, 13,79. E agora atenção para a imperdível forte do dia. É o leite condensado Mococa, 395 gramas, a 1,79. Todos os chocolates e ovos de Páscoa você pode pagar em até 6 vezes, sem juros, no cartão Compcard. Faça o seu, é rápido, prático e muitas vantagens para vocês. Vamos agora com promoção da Berlanda, oferta especial o ano todo, Adilson, só na Berlanda. É verdade, tem lavadora 11 quilos automática, lava até edredom com economia de energia, apenas R$ 125 mensais. Tem roupeiro Curitibanos, 3 portas deslizantes e 6 gavetas, só R$ 69 mensais. Micro-ondas Philco, 30 litros, 37 mensais. 37 mensais é barbada demais, tudo isso na Berlanda. Agora sim com a Vânia. Bom dia, Vânia. Bom dia. Pois não, amigo, o Beto está ouvindo aqui. O Beto Castilho está aqui à disposição. Beto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu trabalho como diarista, eu trabalho frio. Eu trabalho cuidando dos apartamentos de temporada. Tenho 5 apartamentos, cada um deles eu recebo um salário mínimo para cuidar. E eu gostaria de saber se eu tenho que fazer a declaração desse imposto de renda. Eu tenho hoje uma renda em torno de R$32 mil anual. Mas é tudo frio. Não tem nada registrado. Sincera, né, velho? Pois é. Limpinho, vamos dizer. Na teoria, a senhora estaria obrigada a entregar a declaração de ajuste, porque a senhora recebe um rendimento superior aos 26 mil que eu falei. Agora, se nenhum desses empregadores lhe registrou, a Receita Federal não tem essa informação que a senhora recebe esse rendimento. Como contabilista, sou obrigado a dizer que a senhora tem a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda. Como contribuinte, talvez não lhe daria a mesma informação. Tá bom, Beto. Valeu, Vânia. Tem mais um aqui, Beto. Olha, se vender um apartamento de herança, preciso declarar? Essa é uma pergunta bem pontual, Osmar. Se a pessoa tem um único imóvel, recebeu de herança, vendeu, e dessa venda ela teve um ganho de capital, como é que vamos apurar o ganho de capital? O imóvel é uma herança. Ele estava lá no nome do pai ou da mãe, não importa. Esse imóvel sai da declaração do falecido ou de quem doou, vai para a declaração de quem recebeu pelo mesmo valor que estava na declaração anterior. Então vamos exemplificar. Meu pai me doou um terreno e na declaração dele estava lançado por R$100 mil. Veio para mim a declaração pelo mesmo valor, R$100 mil. Eu vendo esse imóvel por R$300 mil. Eu sou obrigado a apurar o ganho de capital, porque eu tive um ganho de capital. E se de fato eu tiver o ganho, eu tenho que pagar o imposto e depois fazer a declaração. Eu digo, se de fato eu tiver o imposto, pelo motivo de que eu posso ficar isento do pagamento desse imposto. Isso é uma outra parte que está dentro do imposto de renda, que é o chamado ganho de capital. Existem algumas hipóteses de isenção desse ganho de capital. E eu não coloquei esses valores assim, ao vento, né? Eu coloquei 100 mil, coloquei 300 mil, porque o contribuinte que vende o único imóvel por até R$440 mil, ele fica isento do pagamento do ganho de capital. Mas ele tem que informar na declaração de ajuste anual, que ele teve um ganho. Certo, entendeu? Tem que informar. Então, nesses casos, a recomendação é quando qualquer contribuinte faça uma venda de um imóvel que ele tenha na sua declaração por compra ou por herança,
que naquele mês da venda ele sempre procura o contabilista de sua confiança para fazer justamente esse cálculo simples que eu fiz aqui. Nós temos outras hipóteses de isenção, que são os imóveis adquiridos há muito tempo, que eles começam a ter uma bonificação de 5%, aliás, uma redução, né, no imposto de 5% em relação ao ano de aquisição, e que alguns imóveis chegam até a ficar isento do pagamento desse imposto. Mas o recomendável é aquilo que a gente sempre frisa, procurar um contabilista para fazer o cálculo e para orientar o contribuinte se ele deve ou não pagar o imposto, aliás, se ele tem ou não obrigação, e se ele vai ter ou não obrigação de apresentar no ano seguinte, no caso, a declaração de ajuste anual. Tá certo. Conversamos com o Roberto Carlos Castilho, nosso amigo Beto Castilho, como ele é conhecido. Obrigado mesmo, tá, Beto? E nós colocamos à disposição, sempre que você precisar, divulgar e informar, estamos aqui, tá bom, obrigado, Beto? Osmar, obrigado a vocês todos aqui da Rádio Menino, da TV Mocinha, todos os colaboradores aí, especialmente a Inalda, né, que nos convidou para vir aqui. É sempre um prazer, Osmar, ajudar o contribuinte, sobretudo nessa hora que ele tem que prestar contas com o leão. E volto a frisar, o contabilista é sempre, nessa hora, ele é sempre o melhor parceiro para elaborar a declaração de ajuste anual e dar a tranquilidade que o contribuinte quer, que o contribuinte precisa. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Beto. Obrigado, Beto.